Então, algumas coisas são importantes a gente levar em consideração antes de resolver esses problemas de conformação em matriz aberta, né, de forjamento, os símbolos, né, que a gente utiliza aí, conforme a nossa literatura, para fazer os cálculos, né, de forjamento. Então, a área de seção inicial, né, a seção após a conformação, a área de contato, a largura da ferramenta, a largura inicial da giratriz, né, o B1 aqui, a largura da barra após a conformação, o diâmetro, tá, F, a força de forjamento, o nosso KF, que é a nossa tensão de escoamento, H0, a altura inicial do bloco de giratriz, H1, né, a altura do bloco após a conformação, o L0, o comprimento inicial da giratriz, o L1, o comprimento da barra após a conformação, o R, o nosso grau de redução, né, no comprimento da barra, né, enquanto ela está sendo esmagada, o R, o raio da ferramenta, tá, que vai morder então essa barra, esse bloco forjado, o S, o nosso fator de alargamento, vamos fazer um exemplo agora desse problema aqui, para resolução desse tipo de problema. O SB é a largura de contato da matriz e peça, quando se diz o avanço, né, no comprimento da mordida. O V é o volume do material a ser deformado, né, em milímetros cúbicos, tá? E a V é a velocidade da ferramenta, tá? Em milímetros por segundo. Então, outros símbolos importantes aqui, símbolos gregos, o coeficiente de atrito, o μ, né? A deformação da largura verdadeira, né? Verdadeira na altura, deformação verdadeira no comprimento, os εh, b e l, que é o grau de redução, né, em área, antes e após a conformação. Esse gama aqui como o grau de redução em altura também, a gente vai fazer um exemplo. O nosso lambda aqui como grau de redução em área e o nosso θ aí como a temperatura de forjamento, como a gente calculou também, né, usando essa simbologia aí na nossa última aula, tá bom? Então, no exemplo, nosso primeiro exemplo é o de 5.3, no forjamento em matriz aberta, para calcular, né, o fator de alargamento S e a largura final B1. Aí, após esse cálculo, a gente deve então calcular em função da relação da altura e a largura, tá? Que vai ser então as deformações relativas, tá? O epsilon, as deformações verdadeiras e o grau de redução em área. Então, para fazer a resolução desse problema, né, conforme as dimensões desse bloco que vai ser deformado, temos como altura final, já que ele pede no primeiro exemplo para calcular o nosso fator de alargamento S, né, a altura final, né, da mordida, a altura inicial antes da mordida, né, desse tarugo, né, forjado, o nosso SB, tá, que é de 30 milímetros, que é um limite máximo aí para uma mordida, tá, que é estabelecido então pelo limite da capacidade da força dessa ferramenta que está sendo conformada. Tá? B0 a largura inicial e a gente precisa então encontrar a largura final nesse problema. Então, para isso, a gente vai calcular o S, né, que é o nosso fator de alargamento, em função do SP, como eu falei, né, que é a largura de contato entre matriz e peça. Né? Então, essa relação da mordida, né, que depende da força, né, do equipamento. E aí a gente vai utilizar a expressão de Tomlinson, né, para calcular o fator de alargamento, né, que seria então essa expressão inicial, né, em função das alturas iniciais, o somatório das alturas iniciais aqui, da razão entre as alturas iniciais, com esses fatores empíricos aqui, né, esses valores empíricos, mais a função da largura de contato entre matriz e peça sobre o B0, né, a nossa largura inicial, né, também, e mais a subtração aqui por outro fator, né, sobre essa razão de a largura de contato matriz e peça e B0 ao quadrado. Então, resolvendo essa equação, a gente encontrou o nosso S, né, que é o fator de alargamento, e foi de 0,34, que é comum aí para materiais, para desbastes, né, de processo de conformação de desbaste. Esse valor de 0,34 é muito comum, tá? Para produtos não acabados, tá? Então, tendo então essa condição, né, gravem bem nesse S, né,
a gente calcula a largura final do processo, né, utilizando essa expressão aqui, né, que é B1, que é igual a B0 sobre o nosso grau de redução em altura, tá? Sobre o nosso S que encontramos, tá? Fazendo a substituição desses valores aqui, a gente tem um B1 de 68,8 milímetros, tá? Uma vez que a gente tem o nosso S calculado. A partir disso, a gente pode calcular a deformação relativa em altura, tá? E a deformação relativa em altura, então, é a razão aí entre as alturas iniciais e finais iniciais, né, sobre inicial, né, que é um valor percentual, e que deu então uma diminuição de 32,9% na sua altura, né, conforme a mordida que foi passada. E na sua largura, então, teve uma expansão, né, um aumento de largura de 14,7%, utilizando o cálculo da deformação relativa, né? Lembrando que para calcular a tensão de escoamento, lá em outros exercícios, não é essa expressão adequada para ser calculada. Daí, então, aqui no caso, né, vai ser essa, que é as nossas deformações verdadeiras em altura e largura, tá? Que, no fim, fazendo aqui a substituição dos valores, né, iniciais e finais de altura, a gente tem menos 0,40, né, o logaritmo natural de menos 0,40 e 0,14 aí em relação à largura desse bloco que foi conformado. O cálculo, então, do grau de redução da área, né, ela vai ser, então, a razão entre a área inicial e a área final, que vai nos dar um valor de 1,3, tá? Então, esses são os três principais valores aí que devem ser foi encontrado nesse exercício prático aí, numa situação que a gente está conformando uma barra, tá? Retangular aí, no forjamento em matriz aberta. Então, dando continuidade ao próximo exercício, em um caso comum, tá? Industrial, o forjamento de uma matriz aberta aí de um aço austenítico, tá? DIN X8 cromo níquel 18.8, numa determinada temperatura, que no caso foi de 1.200 graus Celsius, ela pede aqui esse problema para a gente determinar a força de trabalho e o trabalho necessário para que ocorra a deformação, né, nas seguintes condições. Então, foi dada uma tensão de escoamento aqui, ó, conforme a expressão aí, que a gente comentou na última aula de Renzo-Spittel, né? Então, ele nos deu o KF aí, que é em função que é sensível à temperatura, à velocidade de deformação e o grau de deformação. Então, essa tensão de escoamento, né? Só para lembrar vocês aqui, né? Uma expressão do que estaria se referindo, né? É típica para trabalho quente, onde existe então esse processo de recuperação, né? O Φ aqui, o KF, né? Esse processo de recuperação da estrutura, né? Causada aí pela recristalização de novos grãos, né? Durante o esmagamento, né? Da Sibility, que faz com que a força ela tende a reduzir, né? Conforme vai aumentando o grau de deformação plástica devido à recristalização de novos grãos, tá? Então, essa expressão ela consegue razoavelmente aproximar esse tipo de comportamento físico, né, na microestrutura do material. Então, as relações geométricas, H0 42, B0 60 mm, H1 28,15 e B1 68,8. A velocidade da ferramenta, então, foi de 10 mm por segundo, o comprimento do contato da peça e da matriz de 30 milímetros, e o coeficiente de atrito foi determinado como 0,3. O que é típico, né, para processos de forjamento a quente, tá? Na nossa aula prática que a gente vai ter na quarta e na quinta-feira, vocês vão ver como a gente determina os fatores de atrito e que são dependentes da temperatura, né, e da condição de lubrificação de cada material. Dando continuidade, então, vamos fazer o cálculo da deformação em altura, tá? E nesse problema constou-se o valor de 0,4. E o cálculo da velocidade de deformação é velocidade da ferramenta, né, dividido pela sua altura instantânea, tá? Então, é 10 metros por segundo dividido por 28 milímetros, aqui é milímetros por segundo, tá, pessoal? Deu aí uma taxa de deformação de 0,355 segundos a menos 1, tá bom? Então, essa foi a velocidade de deformação do processo, a taxa, né? Então, para calcular a tensão de escoamento, a gente já tem a taxa de deformação e temos a temperatura da peça. Então, a gente consegue calcular o KF, tá? Utilizando a expressão de Renzo-Spittel, como a gente viu anteriormente, a explicação dela, né?
que é em função então da temperatura, né, do nosso teto ali e da nossa taxa de deformação, né, velocidade de deformação. Chegamos aí a 95,8 newtons por milímetro quadrado naquela deformação verdadeira, naquele ponto de deformação, né? Então, naquele ponto de deformação, a gente tem então esse valor, no 0,4, né? Esse valor de 95,8 para essa taxa de deformação de 0,355, né? Aqui, esse é o φ ponto, né? E aqui é o φ normal, né? A deformação verdadeira. E aqui a taxa de deformação verdadeira, né? Expressão de Henry-Spittel aqui, tá? Então é isso. E aí, então, a gente consegue calcular forças utilizando a expressão de Siebel, né? Que a gente já tem trabalhado aí nos exercícios de... A gente trabalhou no exercício de trefilação, e a gente vai ver também no exercício de extrusão na próxima aula. Então, aplicando então essas relações, conforme o SB, aí, né, que é uma variável do forjamento em matriz aberta, e o fator de atrito, né, as relações geométricas de altura, a gente encontrando também a área de contato, que é o AD, né, uma área de contato, ou seja, né, essa área que está tendo contato da ferramenta com aquele bloco, pode ser uma área de contato menor ou maior, e isso vai mudar o estado de tensão que vai ocorrer, tá, na peça. A gente vai ter, calculando esse AD, né, que é B1 vezes SB, né, a gente vai ter o valor de 68,8 vezes 30, tá? E a gente consegue então substituir nessa expressão aqui e achar a força de forjamento nesse processo, que foi de torno de 27,9 toneladas, tá? Então, pessoal, agora a gente vai calcular a energia, tá? De deformação desse processo. E a energia ela pode ser dada pela expressão que a gente está vendo aqui nesse slide. Então, substituindo os valores que a gente encontrou na última equação, né? Como KF, né? E a gente vai calcular o volume, então, dessa peça, tendo a relação do volume, né? Trabalho, então, é a questão de escoamento, volume e deformação, né? A gente encontra aí a expressão correta para calcular a energia de deformação plástica no forjamento em matriz aberta, tá? Que vai fazendo a substituição desses valores aí vai nos dar um valor de 3, mais ou menos 3 kilonewtons, né? Kilonewton metro, que é em torno de 3 kilojoules, tá bom? Então foi mais ou menos esse o valor, tá? Que foi encontrado aí para forjamento em matriz aberta. Então, pessoal, é isso aí, tá? Esse é um exercício, um exemplo de matriz aberta que vou deixar disponível no Moodle para vocês verem como é feita os cálculos e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, bom dia.